A partir de agora, você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Ana Amélia. O nosso tema são os desdobramentos da Operação Lava Jato, que após a divulgação dos grampos, onde há gravações telefônicas entre a presidente Dilma e o ex-presidente Lula, geraram aqui no Senado Federal uma profunda reflexão sobre até que ponto a República, as suas instituições, os três poderes estão à prova, até que ponto a nossa democracia, o Estado de Direito está funcionando. E é sobre isso que nós conversamos agora com a senadora Ana Amélia. Senadora, muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Parece que à medida em que a crise se aprofundou, o plenário do Senado ganhou uma serenidade para fazer uma reflexão, né? O Senado é uma casa revisora e numa crise dessas ele não pode exagerar, confrontar ou tornar mais aguda a crise que já é grave ou aprofundar a crise que estamos vivendo no nosso país. Então, acho que eu aqui sempre tive uma atitude digamos, de equilíbrio nas posições. Sou uma senadora cujo partido está no governo, mas estou pedindo já que o presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, convoque uma convenção do partido para decidir a saída e o desembarque do governo. Eu sempre fui independente, o partido do Rio Grande do Sul sempre esteve fora do governo, sempre esteve em oposição. Em 2014, tentamos evitar que o partido apoiasse a candidatura à reeleição da presidente Dilma, não fomos bem-sucedidos. Apoiamos a candidatura Aécio Neves e, desde então, sempre mantivemos. Isso vem desde 2010, porque o nosso adversário no Rio Grande do Sul é o Partido dos Trabalhadores, que, aliás, criminalizou a eleição, foi extremamente radicalizou e foi desrespeitoso na campanha eleitoral que eu disputei o governo do Estado. Mas não é por revanche, não é por vingança, absolutamente, não faço política com o fígado, faço com a razão e, às vezes, quando necessário, com o coração. O fato é que nós estamos diante de um impasse grave. Felizmente, as instituições, o Poder Judiciário, e aí eu começo pelo Supremo Tribunal Federal, pelas posições independentes de magistrados que estão honrando a toga que vestem. E cito uma mulher, Rosa Weber, do Rio Grande do Sul. Poderia citar outros ministros, mas eu cito ela e cito também o ministro que tem não é gaúcho, mas uma boa formação, acadêmica no Rio Grande do Sul, ministro Teori Zavascki, que tem também trabalhado exemplarmente na coordenação no Supremo da Operação Lava Jato. A figura do juiz Sérgio Moro dispensa comentários. Também o Dr. Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República, e a Polícia Federal no comando, o Dr. Leandro Daello. Então, essas instituições estão atuando a despeito de um ou outro ato que possa parecer exorbitância de competência, mas eles têm as suas instâncias de correição. Tem a Corregedoria do Judiciário, tem o controle externo, tem as suas corregedorias próprias que avaliam esses comportamentos que fogem, digamos, do rito processual convencional. Então, portanto, as instituições estão fortalecidas. E é isso que dá ao povo brasileiro a expectativa e a garantia da segurança do funcionamento dessas instituições. Nós aqui no Congresso Nacional estamos, de certa forma, fragilizados por conta da fragilidade que o sistema político brasileiro está vivendo. Fragilidade dos partidos políticos, veja que o PT, por exemplo, a multidão foi à rua para dizer fora PT. Isso é impensável na história política brasileira de um partido político ser tão hostilizado. Alguma razão para isso há. O partido disse uma coisa e fez outra. E eu digo sempre que o PT está colhendo aquilo que plantou, o PT e os seus líderes. Então, é um momento de grande, digamos, ebulição política, mas as instituições funcionando. Por que o Congresso está fragilizado? Porque há uma descrença da classe política. Muitos parlamentares estão envolvidos na Operação Lava Jato. E isso tira, digamos, a força e a credibilidade para operar mais energicamente em relação, por exemplo, ao processo de impeachment já aberto na Câmara dos Deputados com indicação dos membros da comissão que vai avaliar o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Já é um bom caminho. Acho também que a decisão do
Supremo, no rito de definir voto aberto, também determina uma atitude muito importante, porque nenhum parlamentar vai resistir aí na hora de votar a voz e a pressão das ruas. E isso é muito importante na democracia. Quando vier para o Senado, saberemos aqui também tomar a decisão correta. Então, penso que o parlamento tem, no sentido de vir aqui falar, como você estava observando, nós não tivemos sessão deliberativa, foi suspensa por um debate a partir da demonstração clara do conteúdo que muitas pessoas, as mais simples, aquelas pessoas mais simples, assalariadas, quando ouvem as degravações e o tom das conversas, o conteúdo e as palavras, alguns palavrões usadas por dois grandes líderes políticos do Brasil, isso assusta para ver o grau de, eu diria assim, de decadência que existe entre as lideranças políticas. E isso é que a população está agora compreendendo melhor. Por que nós estamos vivendo uma inflação de 10%? Por que nós estamos com índice de desemprego de 11%? É um pouco desse desgoverno que criou esse fosso e esse caos. Então, agora quem é que está pagando essa conta? Quem está pagando é a população trabalhadora, a classe assalariada. Então, faz as comparações, se uma empregada rouba um pacotinho de margarina, vai na cadeia. E uma pessoa que tem uma autoridade ganha um ministério. Então, essa leitura simplista é feita. E ela tem uma dose de muita inteligência e de muita racionalidade na simplicidade que ela tem. Então, penso que a reação também das autoridades, das lideranças do Poder Judiciário, sobre o desmerecimento, por exemplo, da nossa Suprema Corte, eu tenho lá posições, apenas um ministro não mereceu o meu voto, indicado para a Suprema Corte, apenas um, e disse abertamente quem foi o ministro, mas, de um modo geral, o conjunto da Corte Suprema de Justiça é respeitável no seu conhecimento jurídico, na sua competência, no seu julgar. Então, isso me conforta, isso me dá uma segurança. O juiz Sérgio Moro, lá com todo o cuidado e cautela, e ele também, evidentemente, que ele não fez o comando dessa Operação Lava Jato sem ter ido na Itália, para saber como a justiça italiana enfrentou mãos limpas na Itália, que era também a corrupção dentro do governo, envolvendo todos os sistemas com máfia e com o governo. Então, ele está muito bem, digamos, fundamentado, eu diria 90% de todos os pedidos que ele fez ao Supremo foram acolhidos, só 13 e pouco por cento não foram. Todo mundo comenta o rigor técnico o dessa rigor equipe, técnico né? ele tem. Mas divulgou uma conversa do presidente, mas ele não era presidente, ele estava sendo investigado. Então, isso é prova. No momento que foi oficializada a posse dele, ou a nomeação dele para o Ministério, ele mandou cessar, determinou à Polícia Federal que não mais fizesse o grampo, continuasse fazendo a escuta telefônica, vulgarmente chamada de grampo. Então, ele não teve... seria a espetacularização do... Claro, tirou isso. Agora, divulgar, eu acho que é também para revelar o grau, e talvez o que esteja provocando a maior insatisfação do partido do governo, do PT especialmente, dos seus aliados mais fiéis, é exatamente que diz-se que o peixe morre pela boca. É nesse singelo ditado popular que são reveladas todas as coisas. E como é que aquele líder que teve tanto espaço usava aquele linguajar, menosprezava e tentou interferir no processo, na Polícia Federal, na Receita Federal, no Supremo Tribunal Federal, no STJ, tentou de todas as formas. Está tudo, é só juntar uma fala com a outra que está tudo ali escrito. Então, queria até, nas conversas, quando você fala, quando você ouve, presta atenção, como eu fiz, eu fiquei encantada, porque para algumas pessoas eu me surpreendi negativamente e para outros que eu não esperava, me surpreendi positivamente. Por exemplo, com a fala com o ministro Nelson Barbosa, que foi instado a fiscalizar o trabalho da Receita Federal na fiscalização do Instituto do ex-presidente. E ele desconversou, claramente desconversou, tipo...
Eles fazem parte. Eles fazem parte do processo, eles têm que fazer o trabalho deles. Então, essa atitude, vou lhe dizer, me deixou assim, com uma apreciação. No bom aspecto. No bom sentido, a própria atitude, os votos da ministra Rosa Weber, da mesma maneira, a manifestação de alguns magistrados, como o ministro Celso de Mello, como foi lido agora há pouco, né, dizendo que jamais o Supremo é uma corte acovardada, né? Isso é um desrespeito à Suprema Corte brasileira. Agora, senadora, a senhora fala do desgaste do Congresso Nacional. Há que se ter uma participação do Congresso Nacional na recuperação da governabilidade, né? Esse trabalho pode resgatar o prestígio junto à sociedade? Não, a governabilidade se dá pela liderança de quem tem o poder. O Congresso não tem o poder. Alguns partidos estão na base do governo. Então, os partidos têm essa responsabilidade. O meu está pedindo para sair da base do governo, né? Nós sempre estivemos fora. O resgate da governabilidade, mesmo que implique o governo, agora, a a ida do Lula para a Casa Civil, ela, em vez de resolver um problema, criou dois problemas. Um é que a presidente tem que dar explicações sobre a burla para buscar e obter o privilégio do foro, o foro especial. Esse é o primeiro. O uso dessa artimanha, dessa manobra para obter esse privilégio. Foro só no Supremo. Esse é o primeiro. Segundo, quem é que vai governar? Quem vai governar? E qual a senhora acha que é a possibilidade de articulação do ex-presidente Lula com o Congresso nessas condições atuais, da forma como disse sobre certas lideranças, do que disse sobre o conjunto político, a situação dele fica muito mais complicada. Ele não vem com essa facilidade de fazer esse diálogo, porque a manifestação popular atingiu em cheio a figura do presidente, né? Então, por mais que você queira... Então, o fato também, eu tenho dito, de ele ter criado programas importantes, como o Bolsa Família, que na verdade é uma cópia de outras coisas, ele ampliou, mas o fato disso não lhe dá imputabilidade. Isso não deixa ele acima de qualquer cidadão. E é outra coisa, quem não deve não teme, tem que deixar correr. O governo poderia dar uma contribuição para resolver esse processo, apoiando o impeachment, o processo aqui discutido abertamente, apoiando o impeachment, trazendo para cá, entende? E o enfrentamento do impeachment recupera o resgate da casa junto à sociedade? Depende do resultado que tiver. Depende de como administrar isso. Depende como vai. Espero que a Câmara acolha e mande para o Senado para que confirmemos o que a Câmara vai deliberar. Eu acho que, claro, que as ruas vão ser determinantes nesse processo. Tá certo. Muito grata pela sua presença aqui, senadora. E a você que nos acompanha, agradeço a atenção. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo telefone que está aí no seu vídeo. E quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.